Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. É prazer estar aqui com vocês. Nossos convidados já estão a postos, os nossos espectadores estão entrando, estamos com 50 pessoas aproximadamente já. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vai ser uma delícia conversar um pouquinho a respeito desse tema que é tão encantador: longevidade, inovações e promoção da saúde. Eu sou o Rodrigo Demarchi, diretor de inovação do Einstein, e é um prazer estar aqui com vocês moderando hoje esse painel. Antes de apresentar os nossos convidados, deixa eu contar um pouquinho por que eu acho que a Camila e a equipe me convidaram para estar aqui com vocês hoje. Eu sou médico de formação e fiz geriatria no HC alguns anos atrás, e ao longo da minha carreira passei a maior parte dela trabalhando com promoção da saúde e prevenção de doenças. E mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, eu tenho trabalhado com inovação e tecnologia. Então, essa é a razão pela qual eu estou aqui moderando esse painel hoje, tão diverso, com histórias sensacionais, e vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. Hoje nós temos entre nós a Sueli Rodrigues, uma jovem influenciadora digital de 71 anos que se reinventou após os 60. Ela vai contar um pouco da história dela, como é que isso aconteceu para a gente. A Ieda Duarte, que é professora associada da USP, pesquisadora, coordenadora do Estudo SAB, também vai nos dar um contexto desse estudo, que é um dos mais importantes sobre o envelhecimento do país, e vai nos contar um pouco como é que o Brasil está envelhecendo. A Thaís Yoshimoto, que é médica geriatra, coordenadora da residência, do programa de residência médica de geriatria aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. A Daniele Falcão, que é uma designer, eu não sei se eu posso chamá-la de designer, depois você me corrige, Daniele, mas trabalha com design e é fundadora de 2 empresas, e ela vai contar como ela usa o design para melhorar a vida das pessoas. E o Arley Alves, que é enfermeiro e CEO de uma startup que ele criou no ano passado, chamada SafePill, e ele vai contar também um pouco dessa trajetória incrível que ele está trilhando aí como empreendedor e inovador. Então, depois cada um deles vai se apresentar um pouquinho melhor. E antes da gente começar propriamente dito, eu gostaria só de combinar com vocês como é que vai funcionar a nossa dinâmica. A ideia é que isso aqui seja um bate-papo super descontraído, informal, uma roda de conversa de fato, tá? Portanto, quem estiver na plateia e quiser fazer perguntas, basta levantar a mão e a gente vai puxar aqui para dentro dessa roda, tá bom? E isso pode acontecer de uma maneira dinâmica, à medida que as pessoas tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, basta interagir. É mais ou menos por aí que vai funcionar. Bom, então, dito isso, eu gostaria de convidar, a gente pode começar pela Sueli, para que ela pudesse falar durante 1 minutinho, 1 minuto e meio, contar um pouco quem ela é e como é que ela veio parar aqui. Depois a Sueli escolhe alguém para que a gente faça essa apresentação aí em 7, 8 minutos. Depois a gente começa as perguntas. Sueli, seja bem-vinda. Obrigada. O meu nome é Sueli Rodrigues, moro na cidade de Itu. Vou fazer 72 anos, com muita alegria, né, de sobreviver a tudo isso. E ainda trabalho. Agora, na próxima semana, voltarei à ativa, porque eu estava afastada por motivo da pandemia, né? Descobri um câncer em troca de uma passagem. A minha filha queria me presentear com uma passagem para João Pessoa, que é a minha terra e eu não conhecia, mas eu não estava muito afim de viajar naquela época, e falei assim, aí ela falou, então eu vou te dar um check-up. Eu falei, oba! Né? E fui lá, fiz o check-up, que era o check-up que toda mulher faz, mas eu pedi à médica para me fazer um exame, né, de endoscopia.
foi aí que eu descobri esse bandidinho do câncer, né? Mas eu me curei. Depois eu falo mais sobre isso. Legal, muito bom. Obrigado, Sueli. Ieda. Oi, Rodrigo. Bom, meu nome, como o Rodrigo já me apresentou, eu sou Ieda Duarte e eu coordeno um estudo, e acho que essa é uma das razões de eu estar aqui hoje, é um estudo que se chama SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que estuda a população idosa residente no município de São Paulo há 21 anos. Esse ano completa 21 anos, desde o ano 2000. Nós temos em São Paulo mais de 1.800.000 idosos e o estudo ele é feito de forma a ter uma representação fidedigna dessa população. Aí eu trouxe aqui alguns dados que nós vamos ter oportunidade mais para frente de conversar sobre quem é essa população, como é que ela está se comportando no passar do tempo, quanto que de tecnologia é absorvido por essa população, até que nós já estamos entrando há algum tempo, mas com certeza entraremos mais fundo na era digital, que é uma coisa que a gente precisa pensar bastante quando inclui a população idosa. Então, acho que um pouco disso a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui. E agradeço muito o convite, acho que essa é uma ótima oportunidade de trazer isso à discussão. Imagina, nós que agradecemos. Thaís, por favor. Bom dia a todos, eu sou a Thaís, sou médica, sou geriatra e também sou nutróloga, tenho 2 especialidades e eu trabalho há 12 anos aqui no Residencial de Idosos do Einstein. Então, estou na outra ponta do Rodrigo, né? O Rodrigo estava lá na promoção e prevenção e eu estou aqui mais para o final, no final de vida, enfim, aqui dentro da nossa instituição. Muito bem. Obrigado, Thaís. Daniele, sua vez. Oi, bom dia, primeiramente. Só fazer uma descrição, uma autodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos vermelhos, cacheados, curtos. Eu estou com uma blusa agora com listras brancas e pretas, de manga comprida, e tem um fundo, uma parede amarela, tá? E eu estou também de batom vermelho. Eu sou fundadora da Redesign for All, que é uma empresa de inovação de produtos e serviços através do design inclusivo. E é muito peculiar esse tema da longevidade, porque eu me adentrei justamente, né, iniciei toda essa minha jornada vendo toda a dificuldade, conforme minha mãe foi envelhecendo, eu fui vendo como o mundo não está acessível para a longevidade, né, para você ter um envelhecimento com uma autonomia. E a partir do momento que eu fui entrando dentro desse mercado, eu fui vendo que existe um grupo que são das pessoas com deficiência, que essas que dependem totalmente da acessibilidade e do design inclusivo, que estão sendo totalmente excluídas. Então, por isso também eu desenvolvi o Deficiência Tech, que é uma empresa de impacto social para a inclusão de pessoas com deficiência na área de tecnologia. Então, muito obrigada por esse convite, porque é um convite, e eu acho a startup do SafePill incrível. Foi uma dessas dores que eu tive no momento que eu tive a iniciativa de montar a empresa. Então, muito obrigada também por você estar montando esse seu negócio. Ótimo, Daniele, obrigado. Arley, ela já deu a deixa para você. Vai lá. Foi, e não foi combinado. Daniele, obrigado. Sabe que eu comecei a olhar também o seu trabalho e pensei, poxa, por que eu não busquei, não conheci o trabalho da Daniele antes para me ajudar aqui? Então, meu nome é Arley, eu sou um cofundador aqui da SafePill, tenho um sócio que é o Felipe, eu sou enfermeiro de formação e o Felipe é administrador e veio aí para a gente ter
uma diferença de skills para trabalhar, né, nessa startup, né? Já trabalhei em UTI, na UTI do Einstein por mais de 10 anos, né? Mas já trabalhei em hospital público também, já trabalhei no Hospital Geral de Guarulhos, já trabalhei em resgate de rodovia, enfim, trilhei uma carreira na saúde aí, intensa, e depois eu migrei para a área corporativa, fui para a melhoria contínua de processos ainda dentro do Einstein, né? Trabalhei no Einstein quase 17 anos. E depois dos últimos 5 anos eu fiquei no financeiro do Einstein, né? Onde eu conheci aí o MBA, conheci o meu sócio, e aí surgiu a ideia da SageFuel lá durante o nosso MBA, e isso já tem mais ou menos uns 2 anos, e a gente começou a operar a SageFuel agora no final de janeiro de 2021, mas foi um caminho longo para conseguir lançar o produto que oferecesse o que a gente quer entregar, que é segurança, autonomia e comodidade para o idoso, né? Então, depois eu posso mostrar, explicar um pouco melhor, mas, né, a Daniela já falou ali, a gente entrega uma box aqui com os medicamentos para o paciente, já vem separado aqui por horário, né? Então, cada embalagenzinha dessa daqui vem todos os medicamentos que ele toma naquele horário. Então, se ele tomar medicação 3 horários no dia, então ele destaca essa embalagem, toma todos os comprimidos que estão aqui, a próxima embalagem já vem na ordem cronológica, são os remédios que ele vai tomar no próximo horário, ele destaca também, vai para o próximo, né? Então, eu vou destacar um aqui para mostrar para vocês, né? Então, aqui vem o horário, dia da semana, dia do mês, quais são os medicamentos, né? Então, é só ele abrir aqui essa embalagem e aí os medicamentos dele vêm todos aqui dentro. Se ele tiver mais de um naquele horário, vem mais de um. Então, todos os medicamentos vêm separados e identificados aqui. Então, isso foi para atender aí uma dor que o idoso tem, muitas vezes, para organizar esses medicamentos, né? A gente também conta com um aplicativo, né, que manda uma notificação para ele. Na verdade, a gente está na fase final de construção do aplicativo, que manda uma notificação na hora que ele tem que tomar esses medicamentos. E esse aplicativo é compartilhado com um tutor, né? Um filho, um cuidador, uma neta. Então, caso ele não cheque o medicamento, vai uma notificação aí para esse tutor, para ele eventualmente entrar em contato e lembrar que ele tem que tomar a medicação naquele momento. Agradeço bastante aqui o convite também. É uma honra aqui estar com esse pessoal. Obrigado. Legal, muito bom. Parabéns e obrigado pela presença. Bom, eu queria começar com um pouco de contexto. Eu acho que para contextualizar o que acontece em termos de envelhecimento no Brasil, a Ieda poderia nos contar um pouco a respeito desse estudo que ela lidera aí, que é o SAB, que teve início nos anos 2000, salvo engano. Isso. Não, é isso mesmo. Então, acho que seria super legal se ela pudesse dar um pouco de contexto, falar um pouco desse perfil e como é que a gente está envelhecendo, Ieda. Então, vou só falar rapidinho para a gente não tomar muito tempo. Para a gente entender, o Estudo SAB nasceu no ano 2000, um pouquinho antes, por conta do planejamento, etc., como uma iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde para conhecer a população idosa que residia na América Latina e Caribe. Porque naquela ocasião, a maior parte das informações que se tinha sobre envelhecimento vinham de países de primeiro mundo. De repente, a Organização Mundial de Saúde percebeu que essa região de países ainda em desenvolvimento, ela estava envelhecendo muito rápido, sem ter alcançado as condições dos países de primeiro mundo, que é o que se espera, um país se resolve economicamente, avança em uma série de sentidos, e daí a população envelhece como uma consequência disso. Então, como que em países em que isso não tinha acontecido, a população estava rapidamente envelhecendo? Então, o Estudo SAB nasceu daí, e ele foi desenvolvido inicialmente em 7 países da América Latina e Caribe, nas capitais. Somente no Brasil não foi desenvolvido em Brasília, porque Brasília não é uma cidade natural, então eles precisavam de uma cidade que contextualizasse o envelhecimento, e aí foi feito na cidade de São Paulo.
nestes 20 anos de acompanhamento, tem algumas características importantes em relação ao envelhecimento que eu acho que vale a pena ressaltar. Primeiro, o reflexo do que é o envelhecimento no mundo. Então, a gente está tendo cada vez mais na população idosa, entendendo idoso no Brasil como pessoas de 60 anos e mais, eu estou tendo cada vez mais idosos longevos. Eu tenho mais idosos progressivamente com 80 anos e mais. Então, toda vez que a gente pensa em inovação ou em tecnologia, principalmente em tecnologia, nós precisamos entender que uma parcela significativa dessa população, que tem 80 anos e mais, não fez parte da cultura dela, da formação dela, a aproximação com a tecnologia. Daí, muitas vezes, a dificuldade ou até a necessidade de se pensar bem o que é que vai ser introduzido para essa população. Por quê? Se nós formos ver, uma vez eu discuti com um pessoal de TI, a internet em peso chegou ao Brasil em 2000. Né? Quando a gente começou, sabe, que eles já eram todos idosos, então eles tiveram que desenvolver, se aproximar disso, sendo já idosos, diferente de hoje, das crianças que nascem com o dedo já plugado, já sabe fazer tudo automaticamente. Também acho que uma outra coisa interessante é que o que tem crescido muito são idosos e idosos longevos residindo sozinhos. No contexto da pandemia, isso teve um caráter muito significativo, porque não pode sair de casa, mas ele mora sozinho, como é que faz? Né? Aí vem a questão da tecnologia, que pode ajudar, desde que adequadamente colocada para esses idosos. Então, para a gente ter uma noção, aqui na cidade de São Paulo, nós temos quase 300 mil idosos que moram sozinhos. O que chama mais atenção não é ele morar sozinho, é se isso é uma opção dele ou uma falta de opção. E quando nós perguntamos para ele se isso foi uma escolha, se ele gosta de morar assim, um quarto dessa população, 25% deles dizem que não. Então, nós temos um grupo que é uma falta de opção. E aí sim, eu preciso de serviços que sejam adequadamente montados para uma população que não tem o recurso de ajuda disponível para sobreviver, principalmente num contexto como nós vivenciamos agora na pandemia. Aí se pergunta assim, essas pessoas são saudáveis ou são doentes? O que nós temos percebido no avançar dos anos é que elas referem mais doenças. Isso não significa que elas estão mais doentes, significa que elas podem ter tido mais acesso aos serviços de saúde e daí terem os diagnósticos. Então, você tem uma maior prevalência de doenças, porque elas, de 20 anos de acompanhamento, cresceu muito a possibilidade de ela acessar os serviços de saúde. O que chamou a atenção é assim, nós vamos a campo a cada 5 anos, em média. E toda vez que nós vamos a campo, eu não tenho mais pessoas de 60 a 64 anos, porque passaram 5 anos. Então, nós introduzimos uma nova coorte, né, um novo grupo de idosos dessa faixa etária, tá? Para que eu tenha sempre a população de 60 anos e mais. O que acontece? Se eu pegar quem nasceu, as pessoas de 60 a 64 anos em 2000, elas nasceram antes da Segunda Guerra, e sucessivamente nas coortes, então eu tenho uma população, gerações diferentes. Quem nasceu antes da guerra, quem nasceu durante a guerra, quem nasceu imediatamente após a guerra, e a geração Anos Dourados, que foi a última coorte que nós fizemos, né? Porque não pudemos ir no ano passado por conta da pandemia, não pudemos ir, então está um pouquinho atrasado, fizemos só o SAB-Covid nessa história inteira. O que nós percebemos deste grupo? O que nós vemos na mídia hoje em dia é mostrar a população idosa muito bem, como se ela fosse, estivesse ótima, maravilhosa, sarada, um glamour muito grande, etc. É claro que muita coisa mudou em termos de envelhecimento, mas não é correto a gente afirmar que as pessoas, pelo menos nós vamos ter aí um hiato de 20, 30 anos, que as pessoas, e esse era um dos princípios do SAB quando começou, que as pessoas estariam envelhecendo bem.
elas não estão envelhecendo bem, principalmente a última geração, que foi a geração que nasceu nos anos 55, né? 50, 55, a geração anos dourados, ela está chegando no envelhecimento, aos 60 anos, com mais incapacidades do que chegou a primeira coorte de 60, 64 anos, que hoje tem 80 anos e mais, e eles estão muito bem ainda. Por quê? Por conta de uma série de razões, inclusive das condições de vida que tiveram. Eles têm mais esclarecimentos, são mais escolarizados, têm mais discernimento numa série de coisas do que as gerações anteriores, mas eles estão chegando com mais incapacidades e vão viver muito tempo. Então, na hora que nós discutimos inovação e tecnologia, eu tenho que olhar para isso, que é como eu vou lidar com idosos que provavelmente terão limitações funcionais progressivas no avançar do tempo, muitos residindo sozinhos ou com a família não tão próxima ou sem família, porque as famílias estão cada vez menores. Então, como a gente constrói uma linha de cuidado adequada para essa população realmente ter o que a gente chama de envelhecimento ativo, que de ativo não tem nada. Não é uma questão de ser sarado, é eu garantir que essas pessoas possam continuar tendo participação social ativa, mesmo que ela tenha alguma limitação. Então, a lógica das políticas públicas e das tecnologias, né, do avanço tecnológico, tem que olhar para a população como ela é, e não como eu gostaria que ela fosse, para que eu chegue à necessidade dela, e assim eu consiga contribuir para que ele continue sendo o que sempre foi. E foram eles que construíram a sociedade de hoje. Se eles não tivessem existido, nós não estaríamos aqui. Essa é uma coisa importante da gente sempre lembrar. Então, eles não podem ser simplesmente descartados da sociedade se tiverem limitações. Muito ao contrário, eles precisam ser progressivamente incluídos, e a tecnologia, ela tem que, do meu modo de ver, ela tem que vir neste sentido. E também, só para não me adiantar mais, assim, eu já comentei um pouquinho que essa questão do uso, principalmente da tecnologia digital, ele não faz tão parte deste grupo. E aí eu tenho sempre uma discussão que é o que é inclusão digital. Muitas vezes a inclusão digital, da maneira como ela é posta, ela é uma exclusão digital. Na hora que eu obrigo que todos saibam usar cartão eletrônico no banco, digitar a senha, sendo que isso não fez parte da cultura dessas pessoas, eu estou excluindo essas pessoas digitalmente. E aí eu falo, vou fazer curso de inclusão digital. O que é um curso de inclusão digital? Eu vou obrigá-lo a se adequar à sociedade. Então, eu estou fazendo o contrário, não é a sociedade que está se adequando às necessidades dos idosos. Eu estou obrigando que as pessoas idosas elas se virem para serem incluídas nessa modernidade. Então, eu estou excluindo, sim, uma parcela importante da população. Então, acho que essa é uma coisa interessante da gente estar discutindo, né, se a gente tiver a oportunidade de estar discutindo aqui o quanto que a inclusão inclui ou exclui, né? Não sei, Rodrigo, depois na conversa a gente pode falar mais coisas. Não, eu acho que você trouxe ótimos pontos, né? Quer dizer, nós envelhecemos não tão bem, nós envelhecemos rápido e dentro de um contexto em que a infraestrutura é muito precária, né? Que a própria Daniele tinha trazido também no começo da sua fala. Então, eu queria pegar esse gancho da inclusão e trazer um pouco da perspectiva do médico geriatra, escutando um pouco a Thaís nesse sentido, quer dizer, qual que é a perspectiva do médico em relação a facilitar esse processo, né, de inclusão do idoso, e pela perspectiva de quem pensa em design em serviços de saúde ou de novas tecnologias, de novas soluções. Escutando um pouquinho a Daniele, queria entender um pouco a perspectiva de vocês duas nesse sentido. A Ida falou super bem, né, sobre essa questão do idoso ficar mais idoso, ter essa questão toda dessa inclusão digital que realmente eles não têm. E também, né, eles acabam também ficando mais pobres, né, com o tempo. A gente vê que tem essa questão econômica deles também. Aqui dentro da Vila Mariana, a gente atende uma população que é da comunidade judaica, né, que é um programa que o Einstein faz para uma população mais carente.
E quando a gente foi pego nessa pandemia, a gente falou, nossa, tem que parar os atendimentos presenciais e fazer telemedicina. E quando a gente foi fazer telemedicina com eles, a gente viu que eles não tinham smartphone. Não tem computador, não tem smartphone, então como é que você vai fazer telemedicina com essa população, né? E aí, tudo bem, então não tem smartphone, vamos ligar pelo telefone mesmo, vamos fazer consulta por telefone. E aí você vai fazer consulta por telefone, aí cai lá no problema da Daniele, né? Ele não ouve, né? Ele não ouve direito, aí você fica tentando lá, gritando para falar com ele, e aí tem que chamar o filho para poder falar, daí fica aquele telefone sem fio porque um fala para o outro. Então, assim, então é realmente uma população muito diversa, né? Assim, a gente vai encontrar idosos, então, nessa população é mais de 80, que realmente não está incluso, e a gente está falando de 60 até 100, né? Então, assim, 60 tem um monte de idoso que sabe mexer melhor que eu. E os de 80 não tem. Então, assim, é uma população muito diversa. Então, quando a gente vai pensar em inovações para essa população, a gente não pode pôr tudo no mesmo balaio de gato, acho que é a primeira coisa, né? A gente tem que separar, classificar essa população. Então, acho que isso é bastante importante. E pensar que cada segmento vai ter um tipo de envelhecimento diferente, como a Ieda falou, né? Cada um nasceu numa geração diferente, aprendeu de uma forma diferente, vai ter um envelhecimento diferente. A população que está vindo, a Ieda falou, esses que estão agora estão envelhecendo pior, mas assim, quem vai vir depois, Ieda, ali nos 50, já estão me assustando, que eles vão lá no meu consultório e falam, pelo amor de Deus, começa a prevenção e promoção, porque vai vir mais para frente e a coisa vai ser feia. Então, acho que a gente tem que pensar nesses segmentos. Sim. Muito obrigada pela fala da Ieda. Nossa, incrível que você trouxe, Thaís, também. É bem preocupante o cenário da digitalização e a questão do envelhecimento. A gente tem que se preocupar muito em relação a isso. E é muito bom esse espaço que a gente está criando aqui hoje, justamente para a gente trazer esses pontos. Se formos ver hoje em dia o cenário de acessibilidade dos sites brasileiros, menos de 2% dos sites são acessíveis. E não é somente no Brasil, mundialmente. Então, esse daí só em relação ao digital, né? O que acontece muito é que as empresas que vão desenvolver produtos e serviços, eles desenvolvem as soluções, mas eles não incluem esses usuários no seu fluxo desse processo para fazer testes, né? Para ver, vamos pegar o espectro de uma pessoa com deficiência visual, vamos validar, vamos pegar as pessoas idosas. Então, assim, a gente precisa ter teste com esses usuários, ver se faz sentido para esse usuário aquele serviço, entendeu? E aí, pensando em parte financeira, a digitalização de tudo isso, obrigar você a usar o celular, entendeu? Sendo que menos de 2% são acessíveis, e aí eu falo de baixa visão. Não é somente de tecnologias assistivas que pessoas com deficiência utilizam, mas eu estou falando de visual mesmo, cognitivo. Então, é muito preocupante, por isso que a gente, como empresa, surgiu, porque a gente precisa urgentemente levar esse conhecimento para as empresas, para cada vez mais a gente conseguir colocar esses usuários. O que falta é testar. As empresas não testam, as empresas criam por criar, acham que aquilo é legal para um determinado público, mas não pergunta a ele. Então, a gente precisa fazer esses testes e eu acho que é esse ponto que é necessário, senão a gente vai ficar criando solução, achando que o público precisa, mas ele não precisa. Então, a gente precisa adaptar também. Não é uma solução específica para todos, é uma solução que é customizável. Para esse público, eu tenho que ter o direito de querer escolher se eu quero algo mais analógico ou algo mais digital. Eu não posso ficar indo para todo, né, porque todo mundo vai para um caminho que eu tenho que ir. Eu adoro ter meu boleto, papel físico, eu tenho déficit de atenção.
Então, para mim, isso é muito sério, porque eu esqueço as coisas. Então, eu guardo tudo. Então, eu tenho pastinhas, como é tudo digitalizado, tem pastas organizadas, mas eu me preocupo na minha velhice, porque eu não vou ter essa memória. Então, assim, para mim, tudo que é físico, papel, é muito melhor. Então, a gente precisa, os equipamentos, e isso faz parte da acessibilidade. É você dar o direito da pessoa definir. E isso é regulamentado juridicamente. Então, as empresas precisam cumprir a legislação e dar as opções para as pessoas escolherem. Se eu quero mais analógico, quero mais digital, se eu quero a fonte um pouco maior, se eu quero o meu telefone, eu quero colocar meu telefone como minha comunicação direta, qual tipo de comunicação, eu tenho que ter esse suporte. Mas só que a legislação hoje em dia não é cumprida. Então, a gente precisa acelerar que as empresas também sejam multadas. Então, a gente precisa fazer isso, porque nessa dor, eles vão começar a acelerar isso, colocar mais usuário. Então, essa discussão daí que a gente precisa mesmo avançar cada vez mais. Excelente, Daniela. Eu acho que realmente as metodologias de inovação, né, como, por exemplo, o Design Thinking, parte de uma premissa que você ouve o início do processo, a fase de empatia, você escuta exatamente o que o seu cliente, o seu paciente precisa. Então, isso é realmente importante, saber ouvir, identificar as necessidades é algo fundamental para que você faça, de fato, alguma inovação, né? Agora, se por um lado tudo isso que a gente discutiu até agora é a mais pura verdade, por outro existem bons exemplos de que nem tudo está perdido, né? E eu acho que aqui a dona Sueli, ela é um excelente exemplo de como o idoso consegue navegar bem nesse mundo digital, né? Dona Sueli, se a senhora puder contar um pouco da sua história, né, de superação contra um câncer, que a senhora mencionou no início da sua fala, e depois transformou numa influenciadora digital aí com o blog da Su, né? Blog da Su 70, se eu não me engano, é isso. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. A senhora está no mudo, dona Sueli. Desculpem a nossa falha. Está vendo a tecnologia? É o seguinte, em 2017 eu descobri um câncer no estômago. Eu nunca fui triste, nunca fui assim, sabe? Eu sempre tive a minha alegria interna e passava para os outros. Mas em 2017 me veio um câncer de estômago. Em setembro, eu descobri em fevereiro, em outubro eu fiz a cirurgia, tirei 80% dele, né? O médico falou, se precisar eu vou tirar tudo. Eu falei, tira, se tiver que tirar, tira, né? Mas me restou 20%. E com esse procedimento, eu perdi 10 quilos. Eu já não era uma gordinha, sabe? Eu era uma magra que tinha um pouquinho de carne. Aí eu perdi as carnes. Fiquei com 42 quilos, que eu os conservo até hoje, né? E tive que remodelar meu guarda-roupa. E aí a minha amiga que trabalha comigo, ela falou, Su, vamos fazer um blog. Eu falei, mas o que é isso, né? Ela me explicou. Eu não sabia se comia, se bebia, sabe? Ela me explicou e nós fomos. E eu falei assim, mas eu sou velha, as pessoas querem, né? Pessoas jovens, bonitas, com um corpo que agora não se fala mais, violão, né? Eu não tenho nada para mostrar. Ela tem, Celi. A internet está precisando de alguém que influencie as outras pessoas de idade a entrar nela. Porque não tem, é um nicho muito pequeno. Você vai ver como vai ser. Fui lá, né?
fizemos o blog. E esse blog, no decorrer de 20 dias, explodiu, porque eles estavam necessitando que chegasse lá uma idosa e se mostrasse, sabe? Falasse da sua vida, falasse do seu dia a dia. E eu fui, eu tenho cara de pau, fui lá, me mostrei, fui até na Fátima Bernardes. Olha, fui lá, me mostrei, depois eu cheguei, que agora não é nada, né? 30 mil seguidores, hoje em dia é balela, agora só se fala em milhões. Mas aí, eu, no decorrer desse tempo, eu fui incentivando minhas amigas a se vestirem, porque, principalmente na roupa, as pessoas pensam que velho tem que se vestir com bata, sabe? O saco, que você corta aqui, veste. Aí eu mostrei para elas que a minha vizinha mesmo fala, Celi, agora eu estou usando tudo. Então, eu não posso fazer muito pelo meu amigo idoso como eu, né? Pelos maduros gostosos, mas, desculpem, mas eu posso incentivá-los a crer que a velhice não é término de vida. A velhice tem que ser aproveitada, porque se for término de vida, a gente tem que aproveitar hoje. A gente tem que colocar para fora os sentimentos que a gente tem aqui dentro, senão vamos morrer sufocados com eles, sabe? E os sentimentos que eu falo, não é só o amor, não. A gente tem que colocar aquilo que nos faz mal. Ei, olha, eu não gostei dessa comida, eu não vou comer. Não dá para você fazer uma melhorzinha? O velho não é obrigado a comer o que lhe dão. Ele tem ainda gosto, ele tem, sabe, raciocínio, entendeu? Não o trate como uma criança que está aprendendo a fazer as coisas. O velho, ele tem experiência, ele tem uma experiência louca que ele pode passar para os mais novos. E essa experiência pode ser unida à tecnologia, né? Ela pode ser... Nossa, tem tanta coisa que se pode passar para os jovens que eles podem entender de tecnologia, mas da vida eles entendem só um pouquinho, assim, né? Ô Sueli, deixa eu aproveitar e conta para a gente como é que foi o seu processo de uso, por exemplo, do Instagram para fazer lives, etc. e tal. Eu fui me jogando, porque os jovens eles não têm paciência conosco, né? É assim, ó. Como se entra no Facebook? É assim. Aí você fica olhando para aquilo, nossa, como é que ele entrou? Aí você fica sozinho, você vai lá, né? Aí aparece uma palavra lá que você não sabe o que é. Aí você fica, meu Deus, agora. Quase como se o celular fosse explodir. É uma coisa tão fácil, mas para nós que não estamos acostumados com isso, é um horror. Ninguém tem paciência de ensinar o passo a passo, porque eu não sou muito de teoria, eu sou mais da prática, sabe? Se você falar, vai no... aqueles nomes que aparecem lá em cima, eu não vou saber fazer. Eu tenho que ver alguém fazendo para que eu faça, né? Esses cursos da internet, aplaudo, mas não dá certo com a gente, porque é uma rapidez muito grande. Nós precisamos de paciência, pessoal. Paciência unida com o amor, sabe? Aí a gente consegue tudo. A gente tem uma... não é facilidade, sabe? Mas a gente aprendeu a viver até aqui. Então, por que a gente não vai aprender essa droga? O negócio também é você ter acesso a isso, né? Ter acesso, ter como comprar um celular bom, né?
porque tem muitos velhinhos que tem aquele celular que abre, sabe? Aquilo ali não... Né? Então, é por aí. Ai, deu para entender? Porque eu me perco nas palavras. Não, deu para entender super bem, foi ótimo. Obrigado. De nada. Deixa eu pegar esse seu gancho do ter acesso para fechar nossa primeira rodada aqui com o Arley e pedir para ele contar um pouquinho. Vou fazer 2 perguntas em uma, tá, Arley? Primeiro como é que foi o processo de desenvolvimento e validação da solução da SafePil? E segundo, como é que você enxerga que startups, de uma maneira geral, podem facilitar a vida do indivíduo que está envelhecendo, do idoso, para que a vida esse processo seja cada vez mais inclusivo, seja mais facilitado? Como é que você acha que as startups podem ajudar nisso? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Tá sendo sensacional essa live aqui. Eu tô aprendendo demais. Eu tô até o relato da Sueli é esplêndido, né? Eu vejo isso muito com os meus pais, né? Enfim, passou um filme aqui agora. Nosso processo de validação ele passou por muito do que vem sendo dito aqui, né? Então a gente já sabia como seria o modelo, como a gente gostaria de construir esse produto. A gente já tinha uma ideia pronta, né? Então a gente já tinha uma inspiração, né? Esse é um modelo bastante já difundido nos Estados Unidos, né? Então a gente já tinha aquela inspiração. Vamos fazer, né? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vamos fazer igual aqui. Mas durante esse desenvolvimento a gente foi a campo. Então a gente foi lá no residencial de idosos do Einstein para validar com eles esta solução, né? A Nívia ajudou a gente bastante, né? A Carla Patrícia Grossi e a equipe super ajudou a gente nessa validação com os idosos. A gente tinha algumas preocupações, né? Então, eu vou de novo destacar aqui, né? Então, assim, a gente tinha que fazer uma embalagem que fosse fácil para o idoso abrir, né? E que tivesse letras de tamanhos adequados, né? Então, a gente ficou realmente assim meses buscando a melhor embalagem para trabalhar com esse idoso, né? Então, quando a gente entendeu que a gente tinha a melhor embalagem, levamos para eles testar isso para a gente, né? Então, entendendo que seria fácil de destacar aqui, que seria fácil de abrir essa embalagem, que seria fácil de abrir essa embalagem, que seria o tamanho dessa letra seria adequada para eles lerem, né? Então, a gente passou com diversos idosos do residencial, com diferentes níveis de dependência, né? E a gente precisava, né, também ter todo um processo que fosse seguro e confortável e que atendesse à legislação brasileira, né, as RTCs, a vigilância sanitária. Então, juntando tudo isso, trouxe uma complexidade gigante para a gente trabalhar, né? Uma das coisas que a gente aprendeu no residencial com esses idosos, né, a gente ia colocar o comprimido aqui com a embalagem cortada, né, como hoje todos os hospitais trabalham, todos os serviços cortam o blister, né? A gente trabalha com medicamento fracionado, todos eles cortam o blister. Só que isso aqui, para qualquer pessoa, né? Mas eu vou falar aqui para o nosso público-alvo, né? Para o idoso principalmente, que muitas vezes tem uma pele um pouco mais sensível, aquela embalagem cortada machuca muito a mão deles. Então a gente já estava indo por um caminho, né? Do ponto de vista aqui de automação, de equipamento, né? A gente já estava indo por um caminho e a gente mudou completamente esse caminho. A gente falou, não dá para trabalhar com essa embalagem cortada. Aquilo machuca a mão do idoso e é ruim de você tirar o comprimido dali. Você tem pouca superfície de contato para abrir. Então, a gente mudou uma parte do projeto aqui radicalmente, mudou o equipamento, mudou a embalagem, mudou a forma de trabalhar para atender isso. E para atender a legislação também, a gente precisou readequar a parte tecnológica, porque essa embalagem aqui, ela sai com uma data de validade diferente do que o fabricante
coloca na caixinha dele, né? Então, a gente precisa reduzir em 75% o tempo de validade desse medicamento. Então, a gente teve um ônus muito grande do ponto de vista tecnológico, operacional, para conseguir entregar algo que fosse não só confortável, mas seguro também para esse paciente, né? Para esse cliente idoso. Outro exemplo que eu gosto muito também de trazer é a nossa embalagem de embarque aqui, né? Essa embalagem, né, é a que vai no transporte lá para o idoso, né, para a casa dele, onde muitas vezes, né, como a Ieda falou aí muito bem, esse idoso mora sozinho, né? E então, se eu mando essa embalagem para a casa dele cheia de adesivo, como muitas vezes a gente recebe isso, né, via correio, né? Essas caixas vêm cheias de durex, de adesivo, né? Então, eu tenho uma amiga de pouco mais de 30 anos que foi abrir uma caixa dessa com uma faca e a faca machucou a mão dela, precisou fazer uma cirurgia, né? Então, assim, a gente não queria trazer mais um problema, a gente queria trazer conforto, comodidade, segurança sobre todos os aspectos, né? Seguindo aí o mantra do Einstein, né? O SPA, né? Então, segurança, paixão em servir e atenção aos detalhes, né? Então, a gente foi nesse nível de detalhe. Essa caixa aqui, quando a gente coloca a nossa box branca aqui dos medicamentos, a gente coloca aqui dentro, a gente cola aqui embaixo, só com uma cola parecida com aquela cola de correio, e aí chega na casa dele, né? Ele só tem que pegar aqui e destacar. Destacando aqui, ele já abre a caixa. Então, a gente pensou em embalagem abre fácil em todos os sentidos, né? Outro ponto foi, não, tudo bem, mas como é que ele vai entender, né? Será que é simples entender isso aqui? Não é simples, mesmo não só para o idoso, para qualquer pessoa é um produto inovador e muitas vezes não é simples. Eu já vi pessoa jovem pega isso aqui, fala, vou tomar meu remédio, abre aqui a caixa, tira daqui de dentro, né? Então a gente também construiu um manual, né, que vai na primeira compra, orientando todo o passo a passo dele para ter acesso ali ao remédio dele. Só do ponto de vista também tecnológico, o nosso site, quem tiver a oportunidade de olhar, né, sagepio.com.br, vocês vão perceber que ele é um site um pouco diferente, porque as letras são maiores. Em todas as áreas do site, as letras são maiores. Isso facilita em partes, né? Já aprendi um monte de coisa com a Daniela e já tem um monte de coisa para fazer também ainda lá no nosso site, né? Mas também tem bem grande em cima o número de telefone. Então, se ele não quiser comprar pelo site, se ele tiver dificuldade, não é um processo muito trivial, ainda mais para quem toma muito remédio, toma 10 comprimidos por dia, não é simples para ele lá escolher o medicamento, aí ele vai ter que ver qual que é o laboratório que ele prefere, o preço que ele quer pagar, escolher a frequência, a dose, quantas vezes por dia ele toma, colocar o nome do médico, mandar uma foto do receituário, né, ou mandar um arquivo que tenha a imagem desse receituário, que a gente trabalha, todos os pacientes, a gente precisa de prescrição médica para ter realmente produto seguro, fazer uma dupla checagem que é colocada no site, que está no receituário. Então, a gente dá opção também por telefone, né? E esse processo é difícil, a gente tem aqui um atendimento que é super treinado, especializado em tratar com este idoso, né? Então, a gente ofereceu também múltiplas formas dele acessar, pode ser por chat, pode ser por WhatsApp, né? Telefone ou a própria internet. E a gente também, como eu comentei, a gente está desenvolvendo um aplicativo e também no nosso processo de desenvolvimento do aplicativo, a gente passou por uma etapa de validação com idosos. Então, a gente pegou o nosso UX, validou isso com dezenas de idosos. Qual seria o processo mais simples para ele fazer este processo complexo de montagem dessa box, né? E a gente mudou muito também o passo a passo desse aplicativo para ele montar essa box, para ele fazer a checagem do medicamento quando ele toma esse medicamento, né? Então, não dá para ter um formulário lá para ele preencher um monte de informação de uma vez, né? Qual que é o medicamento? Aí embaixo você coloca dose, frequência, né? Aquilo ali, ele fica complexo. Então, né, já trazendo alguns spoilers aqui, nem está pronto o nosso aplicativo, mas ele vai funcionar fazendo uma pergunta por vez na tela. Qual medicamento você quer adicionar agora? Esse.
qual que é o laboratório? Esse. Ou então ele também pode ver por preço, né? Qual que é a dose desse medicamento? Essa. Qual que é a frequência? Depois, você quer adicionar mais algum medicamento ou acabou? Não, eu quero adicionar mais um. Então, a gente fez um processo de validação intenso, né, com esse paciente, justamente para conseguir atendê-los, né? A gente não queria ter só um produto comercializável. A gente quer ter um produto que, de fato, resolva esse problema para o idoso polimedicado, né? Para o idoso que toma 5, 10, até 15 medicações por dia, ou até mais, né? A Thaís sabe muito bem dessa realidade, né, Thaís? Então, a gente precisa realmente resolver esse problema e ter atenção a todos os detalhes, né? E essa parte do acesso para o idoso, ela é super importante, né? Então, como, né, respondendo a segunda pergunta do Rodrigo, como que as startups podem ajudar esse idoso, né? Eu acho que eu já trouxe aqui vários exemplos, né, de que você precisa realmente entrar e entender a dor do seu paciente. Não adianta você fazer um negócio lá, nossa, tive uma ideia brilhante, vou fazer um negócio super high-tech, né, que, sei lá, tipo uma Alexia lá, que vai falar com ele e tal, mas assim, isso funciona, né? Você tem que validar, você tem que entender, você tem que conhecer a dor do seu paciente e entender que o idoso, ele é muito complexo, porque você tem idosos com diferentes níveis de compreensão, diferentes níveis de deficiência auditiva, visual, de mobilidade, né, de pinça ali na mão, né, enfim. Então, é muito complexo, né? A minha sugestão é essa, né, ter nessa startup alguém aí da saúde que conheça dessa dor do paciente, né, que consiga, que tenha essa paciência, esse entendimento, que tem que sentar ali do lado, escutar, entender, né, e esse é um processo árduo, longo, para você validar como eu falei, com vários tipos de pacientes, né. Meu pai tem 80 anos, mas meu pai ele é muito mais ativo em redes sociais do que eu, né? Então, se eu fosse usar a minha régua, que é o meu pai, eu teria um produto muito diferente, né? Então, esse é um grande desafio, né? Acho que é entender profundamente o público que você quer atender, né? E saber de antemão que tem que ser algo com um leque de opções para ele trabalhar conforme a necessidade dele. Perfeito. Arley, tem mais uma pergunta aqui no chat que eu vou passar para você. Quem fez foi a Inês Sadala. Ela perguntou assim, medicamentos líquidos, como resolvem? Inês, excelente pergunta. Líquidos, também tem o problema de inalador, né? Aqueles pumps, né? Tipo corticoide oral, broncodilatador, né? São medicamentos que não são sólidos orais, que não podem ir na box, né? Então, a gente também entrega isso na casa do paciente. A gente não pode fracionar, por quê? Eu mando o tratamento para 30 dias na casa dele. Então, ele não precisa mais ficar, né, se preocupando em farmácia, em estoque, em casa, em organizar isso, né? Então, a cada 30 dias, antes de acabar essa próxima box, já chega uma nova na casa dele com todos os medicamentos. O problema dos líquidos, eles são muitas vezes já fracionados em alguns serviços, em hospitais, né? Mas ele é uma preparação extemporânea, ele tem uma validade de só de 24 horas. Então, a gente não, 24, 48 horas. Então, a gente não pode fracionar para colocar aqui na box. O que a gente está fazendo para atender a isso, isso ainda não está pronto, mais um spoiler aqui, mas dentro de, imagino eu, uns 2 meses a gente vai ter isso pronto. A gente vai mandar um sachê desse aqui, vazio, sem comprimido, só com um alerta de que ele precisa ingerir aquela medicação naquele horário, né? Relembrando ele da dose, quantos ml ele precisa tomar, qual é esse medicamento, né? E a mesma coisa para os pomada, medicamento inalatório, né? Então a gente vai mandar dentro daquela embalagem que ele tem os medicamentos para tomar naquele horário, vai uma embalagem alertando ele de que ele tem que tomar aquele medicamento.
No aplicativo também, né, e a gente tem total ciência de que não vai ser 100% do nosso público que vai usar, nosso aplicativo ele é uma cereja do bolo, né? Eu acho que isso aqui, de fato, é o nosso serviço, é o nosso produto. O aplicativo ele vai para como um auxiliar, né? Mas ele também vai alertar o horário que eventualmente ele tem que tomar esses medicamentos que não são sólidos orais. Legal, muito bom. Eu tenho uma pergunta para a Ieda e para a Thaís, mas antes eu vou fazer uma do Alisson Martins para a Daniele. O Alisson perguntou assim, ó, Daniele, bom dia. Fale um pouco sobre a população de pessoas com deficiência que está chegando à terceira idade. Você tá no mudo. Oi, então. Os dados de pessoas com deficiência que estão chegando à longevidade, eu não tenho esse número aqui para estar passando, tá? Eu não sei nem se existem esses dados. Aí a Ieda, que está mergulhando nessa pesquisa, aí pode ser que ela tenha. Mas, hoje em dia, pessoas com deficiência representam 1/4 da nossa população que declara algum tipo de deficiência. Isso quer dizer 45 milhões de pessoas se declaram com algum tipo de deficiência. Então, uma população bem grande, né, que a gente não está atendendo. E se não começar a atender, as empresas ainda acharem que o público de pessoas com deficiência é um público que a empresa deles não atinge, isso vai refletir em toda a população, porque o idoso, o que acomete com uma pessoa que está envelhecendo? Ela vai perdendo a visão, ela vai perdendo a audição, a mobilidade, a cognição, tudo isso que a pessoa com deficiência tem. Então, se as empresas continuarem a não ver, não enxergar as pessoas com deficiência nesse processo, vai impactar a toda a nossa população, as nossas gerações, no futuro, que já é agora, né, gente? A gente é uma população mundialmente velha, então a gente precisa urgentemente. Então, isso daí é algo que a gente precisa estar trabalhando, mas eu acho que eu não respondi a resposta dele porque eu não tenho esses dados, tá? Eu sei que é 45 milhões de pessoas com deficiência. Tá bom, de repente a Ieda tenha. Eu vou fazer a pergunta para ela e para a Thaís agora. A Thaís trouxe um caso super interessante em relação a como a telemedicina não poderia ser usada, né, pelo idoso. Achei sensacional a sua colocação. E a Ieda trouxe um número que é 25% das pessoas, salvo engano, vivem isoladas, mas não por opção, mas sim pela falta de opção, né? Como é que a gente pode usar a tecnologia, então, na percepção de vocês, as inovações, enfim, tecnológicas, para resolver esse problema, ou para, pelo menos, diminuir a distância, né, que é ultrapassar algumas dessas barreiras, na visão de vocês? Thaís, quer começar? Posso falar? Eu fico sempre pensando nessa questão, porque realmente tem muito idoso que mora sozinho e que realmente não tem nenhuma rede de suporte. E fora do país, a gente tem várias iniciativas, que é o quê? A gente pegar as pessoas daquele bairro, os locais, e tentar conectar essas pessoas. Então, ver alguma pessoa jovem que, por exemplo, cozinha, faz uma refeição por semana e leva para esse idoso. Alguém que tem um tempo para conversar com o idoso, se conecta com esse idoso e vai lá e vai 1 hora por dia fazer companhia. Né? Então, a gente vê essas iniciativas fora, que no Brasil a gente não vê muito. A gente tem iniciativas locais que as próprias pessoas se mobilizam, né? Mas a gente não tem uma coisa estruturada. Então, eu sempre fico pensando que devia ter um Tinder, né? Que unisse idosos e pessoas da comunidade deles. Porque muitas vezes a pessoa quer ajudar, mas ela nem sabe que aquele idoso mora sozinho lá e que ele pode fazer alguma coisa por ele. Então, acho que uma ideia bem bacana seria essa, da gente tentar conectar. E o pouquinho que cada um ajuda esse idoso já é muito para ele, né? Porque um pouquinho que você vai lá e faz companhia 10, 15 minutos, ou ajuda ele com a medicação, ou acompanha ele para um médico, organiza alguma coisa da vida dele, já vai ser uma ajuda muito grande e a gente consegue manter esse idoso dentro da comunidade. Porque o grande problema do envelhecimento é que a gente não tem para onde mandar esses idosos, né?
A gente que trabalha na instituição, a gente sabe que é uma população muito pequena que vive em instituição. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que ele viva dentro da comunidade dele e seja funcional, é melhor para todo mundo, melhor para o idoso e melhor para toda a comunidade. Então, essa é a minha opinião. Então, Rodrigo, até um pouquinho antes de responder a sua pergunta, eu queria, se você me permitir, fazer duas pontuações, né? Uma que a Sueli falou uma coisa e outra que o Arley falou. A importância das startups e das empresas, quando planejam fazer ou um serviço novo ou uma modificação no seu serviço, entender. Na verdade, ele precisa conhecer, que foi o que o Arley muito bem colocou, ele precisa conhecer a população para quem vai ser aplicado. Então, um exemplo, quando perguntaram dos líquidos, é por isso que eu me lembrei disso, um analgésico de uso comum, comuníssimo do mundo, resolveu mudar a sua embalagem gotas, que era gotas de apertar, para colocar uma questão de a prova de criança. Né? Então, você tem aquele contador, a prova de crianças para segurança no uso. Só que aquilo virou a prova de idosos também, porque a gente, imagino que quem está aqui deve saber, mas quem nos escuta talvez não, a segunda doença mais prevalente em São Paulo, por exemplo, é a doença articular. O Arley comentou um pouco isso. Então, eles vão ter dificuldade de abrir um blister, de movimentos finos, de abrir um blister ou de mexer naquele frasquinho e não vão ter paciência para esperar a gota cair. Então, o que aconteceu? Aquilo que era para ser segurança virou um problema, porque como eu não tenho paciência para esperar a gota cair, eu arranco a gota. Então, o conta-gotas, né, aquilo que era para ser gotas, virou um xarope, porque eu viro e daí eu não meço mais direito. Isso foi um problema tão grave que a empresa teve que voltar atrás, ela teve que voltar atrás, o laboratório teve que voltar atrás no tipo da embalagem, mas foi uma falha de avaliação de mercado. Se ele tivesse avaliado o mercado para o público que muito consome, porque a analgésica é muito consumido pelos idosos, ele não teria feito isso. Então, essa é uma questão. E uma coisa que a Sueli colocou, muito importante, a questão da troca intergeracional. O SESC, quando começou o programa, ele tem um grande programa de idosos, etc. Quando ele começou há muitos anos atrás, uma iniciativa que o SESC fez foi, naquela época, muitos jovens de baixa renda não tinham computador, não existia o smartphone tão disponível ou de fácil acesso. Então, eles usavam os computadores do SESC, havia salas de computadores, e os idosos estavam lá. Então, qual foi a ideia da instituição? A cada jovem que ajudar um idoso a mexer melhor no computador, ele ganhará mais tempo para uso dele no computador. Então, aí os idosos eram caçados pelos jovens que queriam usar o computador, porque ele queria usar o computador. Então, aí, não só ele teve essa troca, então o jovem ensinando aquilo que ele sabia de tecnologia, mas o inverso foi muito bom, porque o jovem aprendeu a conviver com os idosos, teve uma questão intergeracional que foi muito importante. Então, eu acho que todo programa tem que pensar na possibilidade da troca, que ambos os lados ganhem. Então, era só esse comentário que eu queria trazer aqui. Em cima do que você me perguntou rapidamente, só para a gente ter uma ideia, assim, a população idosa de São Paulo fala assim, ele usa computador, né? Eu vou pensar em fazer um atendimento por telemedicina. Bom, primeiro ele precisa ter o computador. Agora, ele sabe usar, só 30% da população, infelizmente, não são todos que são como Dona Sueli. Então, eu tenho 30% da população que consegue fazer isso com mais facilidade. Então, quando eu planejo um tipo de atendimento, eu tenho que entender que eu vou atingir esses 30%. Senão, eu vou ter que fazer outra coisa que chegue nas pessoas. Então, o que foi muito bem colocado é que a pandemia trouxe algumas coisas. Então, ela trouxe essa questão das pessoas mais solidárias se disponibilizarem a ajudar
foram criados aplicativos, os Anjos Online, etc. Foram criados alguns aplicativos para ajudar as pessoas que não podiam sair de casa, os idosos que não podiam sair de casa, residiam sozinhos, para que isso fosse resolvido. Então, na verdade, existem pessoas, o que foi falado é muito verdade, existem pessoas que querem ajudar, mas eu não tenho um instrumento que agregue essas pessoas. E na hora que eu planejo fazer alguma coisa, eu tenho que entender o que é mais fácil para o idoso usar. Eu estava trabalhando com uma pessoa que foi estudar exatamente essa questão de o que é mais fácil, o que ele usa mais, ele usa o WhatsApp. Não adianta a gente inventar outra coisa, porque o que ele mais usa, que ele consegue facilitar, é usar o WhatsApp. Então, às vezes, você tem algumas empresas que criam, que fazem, etc., uma coisa super funcional, super boa. Ah, legal. Aí ele monta um grupo no WhatsApp para discutir aquilo que ele está fazendo daquele outro negócio. Então, eu acho que a gente precisa entender assim, o que ele usa melhor, aonde ele está inserido da melhor forma, porque ele não vai ficar baixando outros aplicativos, ele vai usar o que ele sabe. Tá? E vai trazer para aquilo que ele sabe. Então, na hora que eu estou pensando como é que eu chego nele, a primeira coisa que eu preciso saber é o que ele usa mais. Então, o que é mais fácil para ele. Porque se eu for por este caminho, eu vou responder à necessidade dele, eu vou realmente conseguir estabelecer um meio de contato. Talvez a gente tenha que pensar ao inverso. Eu não tenho que trazê-lo até mim, eu tenho que chegar nele. Tá? E para chegar nele, eu tenho que compreender o que é mais fácil, mais ágil e que ele domina, porque daí ele vai ficar seguro. Aí depois eu até posso mudar, eu até posso trazê-lo junto para alguma outra coisa, mas de início eu preciso chegar nele. Então, na hora que a gente pensa em como fazer as coisas, é isso, eu tenho que realmente saber o que chega nessas pessoas e que realmente eles absorvem. Tá? Eu acho que não sei se eu respondi o que você queria. Excelente. Claro, respondeu muito bem. Obrigado. Thaís, o pessoal gostou da sua ideia aqui do aplicativo, viu? O Carlos Legal falou o seguinte, a ideia de um Tinder para conectar idoso com pessoas disponíveis para oferecer apoio foi sensacional. E a Cristiane Viviane disse o seguinte, existe uma startup, essa eu não conhecia, tá? Existe uma startup que chama Voves, que conecta idosos na sua comunidade e região. Então, ela já deixou eu também não conhecia essa, eu vou pesquisar também. Obrigada pela dica. Legal. A Maria Clara Leandro perguntou para a Daniele, dizem que as gerações futuras serão predominantemente de idosos. Você acredita que o mundo está preparado para essa realidade? Não, eu acredito que a gente precisa se preparar, entendeu? Eu acho que o mundo já está tomando essa consciência. Acho que a pandemia acelerou bastante, teve vários benefícios em relação à acessibilidade, com a questão das empresas também tendo essa dificuldade, uma vez que elas têm funcionários nas suas residências, e aí a questão da comunicação ficou um pouco inacessível. Então, para o andamento das empresas, elas tiveram que rever alguns processos. Então, assim, e aí, como está tudo digital, foi antecipada essa digitalização toda do mercado, as empresas estão tendo muitos clientes reclamando. Então, o que acontece é que elas estão investindo na questão da acessibilidade. E isso vai impactar diretamente o idoso, entendeu? Porque uma vez que você trabalha a acessibilidade para pessoas com deficiência, você acaba impactando diretamente ao idoso. Então, quanto mais essas empresas continuarem, então, eu acho que por mais que a gente termine a pandemia, a gente tem que continuar com essas cobranças que a gente intensificou nessa pandemia de cobrar o banco que não está acessível, cobrar os equipamentos. Então, assim, a gente tem que cobrar os nossos direitos. Eu acho que é esse ponto que a gente tem que começar a desenvolver. Legal, bacana. Eu vou fazer essa pergunta para quem quiser responder, tá? A Diana Blay, ela coloca o seguinte, a pandemia trouxe novas versões sobre o etarismo. Como quebrar o preconceito?
Vou começar, então, falando. Acho que a primeira coisa é que a Sueli está fazendo, se mostrar, né? Acho que a gente tem que mostrar ao idoso, é isso aí, mostrar que como é a realidade do idoso, né? Que acho que a gente está mostrando uma outra forma de envelhecer. Então, acho que é a primeira coisa. E acho que a segunda coisa, a gente tem empatia, né? A gente exercitar a empatia. Então, a gente trazer para o jovem empatia de mostrar para ele que um dia ele vai ficar velho. E aí, como que vai ser esse envelhecimento? Quando ele chegar lá, como é que vai ser isso, né? Então, tenta se colocar no lugar desse idoso. Como é ser o idoso? Como são as dificuldades que você vai encontrar lá? Eu acho que quando a gente traz essa empatia para a população vai entender que é uma fase diferente, que a gente tem que ter paciência, né? Como a Sueli falou, com o idoso, a gente tem que individualizar, a gente tem que gastar mais tempo com esse idoso, a coisa tem que ser um pouquinho mais devagar. Então, acho que as duas, eu vejo dessas duas formas, mostrar o idoso e também exercitar empatia com o pessoal mais jovem. Muito bom. Mais alguém? Ieda. Eu acho que a Sueli também, eu queria ouvir a Sueli falando também. Eu acho que a gente tem que dar mais voz ao idoso, e o idoso ele tem que se expor mais. Assim como a Sueli está aqui com a gente, na hora em que ele se expõe mais, ele está mais presente, então você tem que abrir espaços para isso, para que ele se coloque como cidadão. Não é como um ET, o idoso não é um ET, ele não é primeiro, ele não é, velhice não é problema, o idoso não é um problema e ele não é um ET. Ele é uma pessoa como todos nós, então, todos nós estamos envelhecendo, a velhice não vai acontecer um dia, nós estamos envelhecendo, então permitir e facilitar a participação do idoso nos diferentes espaços, se colocando como um cidadão e com voz, faz a diferença na hora que eu olho para isso. Eu não estou num mundo que vai envelhecer, o mundo já envelheceu, a pirâmide já inverteu, nós já temos mais idosos do que crianças no mundo, e no Brasil vai acontecer amanhã, em 2030, a pirâmide populacional brasileira ela inverte. Então, essa é uma realidade que já é presente no nosso meio. Agora, a gente precisa da voz, eu não posso ficar excluindo o idoso ou fazendo por ele. Não, eu tenho que ouvir dele. Tá? É ele que tem que me dizer o que é. Então, assim, é ele que tem que dizer que não dá para atravessar a avenida com aquele farol naquele tempo, porque senão ele tem que sair correndo. Se ele sai correndo, não ele, mas outras pessoas vão cair no meio da rua. Tá? Então, não é, ele vai ter que dizer que não está bom. Ele vai ter que se posicionar. E na hora que ele se posiciona, muda o olhar de quem está olhando, porque enquanto ele não fala nada, ele fica isolado no canto. É isso que não pode. Eu acho que a presença da Sueli aqui mostra muito isso, a importância das pessoas assumirem o seu papel social mesmo para mudar a sociedade. Eu acho... Deixa eu falar. Claro, vai lá, sua vez, por favor. Eu acho que as pessoas de 50 anos antes eram velhas, caquéticas, sabe? Eu te lembro, chinelo na mão e avental todo sujo de ovo, né? Aí foi prorrogando. No começo de 2000, 60 era a idade caquética. E agora, eu com 72 anos, eu estou vendo que eu sou mais jovem, porque foi mostrado, através da tecnologia, que os de 80, 90 estão aí esbanjando saúde, esbanjando autoestima, sabe? São poucos ainda, uma parcela mínima, mas eles estão aí dizendo para quem está em casa, sabe, sentado lá assim, que existe vida. Aí chega o filho e fala assim, eu não vou sair com você, você não anda depressa, sabe? Aí ela fala para ela mesma, se ele não sair comigo, eu vou sair sozinha. Entendeu? Eu vou tentar dar uma volta no quarteirão. Ela fazendo... Porque ele fala que ela não anda legal, mas ele não faz nada para que ela ande legal, para que ela consiga andar. Vai dar um passeio com ela a pé, sabe? Vai
conversando com ela, vendo o que ela está pensando, o que ela está sentindo, porque muitos idosos morrem sufocados por não poderem falar aquilo que eles estão sentindo. Eles simplesmente obedecem a comandos. A partir dos 60 anos, os filhos querem fazer assim. Olha, eu vou tomar conta do seu dinheiro. Do meu? Nananina, não. Enquanto eu puder ir lá no banco, e também tem uma coisa, isso eu gostaria de falar, que nós temos que ensinar aos idosos a tecnologia, porque hoje, olha, um micro-ondas, um fogão, a televisão, eu comprei outro dia, é preciso se chamar técnicos, porque tanta coisa a ligar, tantos apps para... Uma coisa incrível, o idoso, ele não vai ligar, ele vai chamar outro, se ele tiver dinheiro para pagar a televisão e o técnico, né? É um horror. Então, a gente tem que ajudar o idoso a chegar à tecnologia, a ele ter um pouquinho de acesso, sabe? Explicando pacientemente, aqui liga, aqui desliga. É assim que a gente faz. Tem uns que não precisam, mas a maioria precisa disso. A minha irmã mesmo, só mais um pouquinho, ela tem 75 anos. Eu me considero assim, nenê perto dela, né? E aí eu queria insistir, dei telefones para ela, dei celular para elas, e ela não queria. Aí, a partir do ano passado, ela começou a usar. E quando você falou do WhatsApp, Ieda, eu lembrei dela, é só WhatsApp, nada mais. Mas aí, da comunicação, porque eu pego e coloco no WhatsApp tudo que eu quero que ela saiba. Né? Já é um meio de me comunicar com ela, já é um meio de passar orientação. É isso. Olha, quando eu começo a falar, ninguém me para. Então, ó, foi um prazer tão danado. Vou falar igual da minha terrinha lá. Foi um prazer danado participar com vocês. Que bom, foi um prazer danado te ouvir também. Foi muito legal. Nós estamos chegando no final, faltam alguns minutinhos apenas. Eu vou abrir para vocês fazerem seus comentários finais, suas considerações. Fiquem bem à vontade. Senão eu vou fazer uma pergunta para a Sueli, a saideira. Vou fazer minhas considerações, então, já que ninguém está ainda, eu sempre vou lá primeiro. Vai lá, Thaís. Então, eu só queria trazer para todo mundo, assim, nossa, primeiramente, obrigada, acho que trazer esse assunto é tão importante, né, porque a gente precisa de novas tecnologias para longevidade, a gente precisa ter um olhar novo para o idoso, né, a gente precisa ter esse olhar de conhecer Sueli, de saber o que eles precisam, essa informação que a Ieda traz, né? Olha, nossa, o WhatsApp é o meio que eles conseguem se comunicar, isso. Então vamos por aí. Então acho que isso é muito importante e a gente tem que, assim, trazer mais sobre esse tema, porque a população vem crescendo muito, uma população muito diversa, a gente precisa conhecer melhor essa população, a gente precisa de muitas soluções para essa população e a gente precisa pensar fora da caixa, né? Acho que a mensagem que eu trago é essa. Eu vejo muitas startups, claro, não conheço muitas, mas as que eu vejo que vêm me trazer soluções são startups que trazem muita solução voltadas para o envelhecimento lá no final. Então, quando eu já estou dependente, quando eu já tomo muitos remédios, quando meu filho não está dando conta de cuidar de mim, e aí então app para cuidador, app para medicamento, app para gerenciar a saúde, que tem 50 mil problemas de saúde, e eu acho que a gente precisa pensar num passo antes, então a gente precisa pensar mais na promoção, como que eu vou fazer para deixar mais feliz aí dentro da comunidade, né? Como eu vou fazer a inclusão desse idoso, como eu vou ajudar ele nesse processo para ter um envelhecimento saudável. Então, acho que essa seria o meu cutucão aí para quem está assistindo. Legal, muito bom.
eu só vou corroborar com o que a Thais falou. Eu acho que muito do que é feito voltado para o idoso não é para o idoso, é para a família, é para o entorno, para colocando a solução para o que se entende, o técnico entende como problema do idoso, mas não perguntou para ele. Então, seria interessante, é que tá. Seria interessante que a gente também passasse a olhar o próprio idoso e ouvir o próprio idoso. O que é que ele quer? A gente tem eu não vou fazer propaganda aqui, não vou fazer spoiler, mas a gente tem um canal que a gente discute autonomia. E eu lembro que no dia que a gente discutiu a autonomia do idoso, os idosos vieram dizer para a gente assim: olha, eu vou pegar essa gravação que vocês fizeram e vou mandar para o meu filho, e vou mandar para a minha filha, porque eles têm que ouvir isso, que sou eu que tenho que decidir a minha própria vida. Então, eu acho que um avanço na questão do envelhecimento, para ter resposta realmente para isso, é a gente ouvir os idosos, dar voz e ouvir. Não adianta eu dar voz e também entrar por aqui e sair por aqui. Não, ouvir e construir, sim, uma sociedade inclusiva de acordo com as necessidades, não que eu acho que ele tem apenas, mas que eles dizem que tem. Eu acho que isso vai fazer a diferença para a gente construir uma sociedade que respeite realmente os idosos. Perfeito, excelente. Bom, olha, todos vocês estão sendo muito elogiados aqui, viu? As mensagens das pessoas. Obrigado para todos que estão participando aqui, mandando os elogios, as considerações. Muito obrigado para todos, viu? Ô, Sueli, para a gente terminar aqui em grande estilo, eu queria perguntar para você, eu sei que essa pergunta não é tão simples assim, tá? Mas seria legal de escutar. Quais são os segredos da longevidade, na sua opinião? O que você faz no seu dia a dia que você gostaria de compartilhar com as pessoas para ter uma vida saudável, para ser feliz, enfim? Obrigado novamente pela presença. É o seguinte, eu sempre pensei assim, eu tenho que dar liberdade para quem está junto comigo, para que eu tenha liberdade também, porque eu nunca permiti que as pessoas me cortassem as asas. Se eu achava que eu não devia voar, eu mesma as cortava, sabe? E tem uma coisa, eu dei carinho e recebi carinho. A principal coisa nessa vida é você tentar compreender o que estão ao seu lado. De vez em quando não dá, né? De vez em quando a coisa pira. Mas você chegar e ter a sensibilidade de dizer, putz, grille, olha, eu errei, eu devia ter feito de outro jeito. E depois, não, e também tem uma coisa que você vai viver e bem quando você tem um engasgo e você vai jogar para fora. Tudo que você tiver dentro, você tem que jogar para fora. É a melhor coisa para se viver legal. Sabe? Mesmo que vá magoar outra pessoa, mas você fala para ela assim, olha, você me magoou primeiro. Você me magoou primeiro. Você desculpa eu estar fazendo isso, mas se você me magoou, você me deu direito, eu não quero te magoar, mas eu quero colocar para fora essa minha raiva. É isso, comer bem, beber muita água, sabe? Procurar coisas que aqueçam teu coração, ter uma netinha linda que você pode abraçar. Eu falo netinha, mas vocês podem abraçar seus filhos. É só isso, ter um marido gostoso, assim, sabe? Carinhoso, que te faz as vontades. O que mais a gente quer da vida? É só isso. Maravilha, obrigado, Sueli, parabéns. Obrigado a todos vocês, Ieda, Thaís, Daniele, Arley. Obrigado pela presença de todos. 10h29, então, com essa mensagem da Sueli, a gente vai terminando aqui o nosso Innovation Day sobre longevidade. Foi um prazer tê-los e espero que até a próxima, né? Que seja breve, inclusive. Um abraço, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Obrigada, gente.